meu nome é Loreta, ginecologista e obstetra, e hoje a gente está em mais um episódio do Lorecast, onde a gente vai ter uma convidada especial, que é alguém que é minha paciente há muito tempo. O nome dela é Cassandra. A Cassandra é diretora de vendas de uma multinacional americana e ela é uma mãe atípica, esposa, e ela veio contar a jornada dela numa reprodução tardia com uma criança que tem necessidades especiais. E aqui está o Lucas, se apresente. Eu sou o Lucas Caselli, sou médico do esporte e fisiatra e faço parte aqui desse programa maravilhoso que é o Lorecast. Hoje fica aí que o programa vai ser muito bacana. E é muito importante, depois você explica mais ou menos o que é a patologia, tá? Cassandra, obrigada, viu? Eu sei que eu te amo, a gente já chorou muito juntas, já sofreu muito juntas, a gente tem uma história muito longa nesses anos todos. A primeira pergunta, né, é assim, você decidiu engravidar um pouco mais tarde, você tinha mais ou menos uns 40 anos. Como é que foi essa trajetória entre o tratamento da infertilidade a decidir engravidar e perceber que você estava grávida? Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Como você falou, realmente eu decidi engravidar depois. Eu casei tarde, eu casei com 36 anos. Então, aí você curte um pouco o casamento e decide engravidar. Quando você decide engravidar, aí não é no tempo que a gente quer, né? Nunca no tempo que a gente quer. E quando aos 40 anos é muito mais difícil. Então, tivemos as tentativas, naturalmente, você se lembra, eu perdi 2 bebês com 3 meses de gestação. E depois eu falei, não dá mais para esperar, vamos partir para os tratamentos de fertilização. Então, a gente fez, acho que foi no total 5 tratamentos. E, assim, é uma luta, porque primeiro, que financeiramente é bem pesado. E segundo, a frustração de você fazer todo o tratamento, uma bomba de hormônio, e depois você descobrir, não foi dessa vez. Não engravidei. Então, você tem que ter um equilíbrio emocional muito, muito grande. A expectativa, né? A expectativa é complicada. Eu acho que é o momento mais difícil de você fazer todo o tratamento e chegar no final, não deu certo. Aí você tomar a decisão, faço outro, não faço, financeiramente. Então, essa parte é bem complicada. Eu até lembro quando você falou assim, eu tento de novo. Eu falei, filha, tenta até o dinheiro acabar. Né? Minha resposta, assim, fui bem pra... Falei assim, você tenta até o dinheiro acabar. E eu lembro, assim, nessa última, que o João me ligou, você me ligou, né? Falou assim, tem 4, o que a gente faz, né? Eu falei, coloca os 4. Pois é, a gente ficava sempre assim... Quantos colocam? Vamos colocar quantos? Quantos temos bons? Então, vamos colocar. Falei, vamos colocar tudo e vamos ver o que vai dar. E naquela época, a gente fazia aquela biópsia também, né? Então, dessa última, eu falei, não vou fazer a biópsia. Vamos colocar os 4 sem biópsia. E foi que veio a Malu aí pra gente, pra alegrar a nossa vida. E aí, durante o acompanhamento, né, a gente fazia ultrassom. O ultrassom, naquela época, não era tão... evoluído, né? Isso faz 10 anos, o ultrassom de lá para cá mudou muito. E a partir do momento que você engravidou, a gente se deparou com um diagnóstico que chama artrogripose. Explica o que é artrogripose, Lucas. Tá dentro do rol das malformações congênitas, né, que a gente chama, e das malformações que são ortopédicas, né? Então, nasce com algumas alterações na dinâmica do funcionamento normal, vamos dizer assim, né, ou esperado das articulações, né? Então, precisa, aí depois você vai contar pra gente tudo isso, né? Precisa fazer uma série de tratamentos ortopédicos para que essas articulações voltem ou tentem voltar ao máximo ao seu lugar normal e o seu funcionamento muito mais próximo do normal quanto seja possível. Na verdade, tem artrogripose inferior ou superior, tem os dois casos. No caso da Maria Luísa, é superior e inferior. Então, ela tem uma deformidade da mãozinha e dos pés, né? E era uma deformidade importante. Muito, né? Primeiro que a artrogripose, a gente nunca ouviu falar. Parece que é 1 em 5 mil, 4 mil. É bem raro, né? Então, o dela foi superior e inferior com... Bem comprometido, inclusive, bem comprometido. E a gente fez todo um preparo nesse sentido, né? Então, quando ela engravidou, eu fiz os primeiros ultrassons e eu não tinha, assim, a expertise
de conseguir ver, né, a parte terminal do braço, que ele estava mais deformado, né? Não era um braço assim de criança, era um braço assim. Foi quando... Quem me ligou foi o Javier, não foi? Ou foi o Guilherme Lobo? Eu não lembro o nome. Alguém da medicina fetal me ligou. A gente descobriu com 6 meses, no morfológico. No segundo morfológico. Porque no primeiro não dava para ver. 3 meses, não deu absolutamente nada. Aí no segundo morfológico... Nossa, eu me lembro como se fosse ontem, né? Eu fico até emocionada, mas assim... Foi, acho que um dos momentos mais complicados pra gente entender o que estava acontecendo. É como se você vira a chave e fala assim... Minha vida mudou completamente. Foi no morfológico que eu deitada, ele estava fazendo... O exame, o meu marido do lado. Repentinamente ele parou, desligou tudo, saiu, buscou um livro, voltou com o livro com a página aberta e só falou assim: mãe, você trabalha? Trabalho. Mãe, então você vai ter que parar de trabalhar, você vai ter que reavaliar sua vida porque sua filha tem artrogripose. E mostrou o livro. E aí você vê as figuras, você vê tudo aquilo, é um impacto assustador, tão grande. É um impacto tão grande que você fala, meu Deus, o que é isso? Como eu vou tratar? Como é que vai ser? É neurológica, Aí você começa a questionar uma série de coisas, né? E foi aí que a gente descobriu. E foi aí que foi... Aí foi quando a gente foi pro consultório, teve aquela conversa, né? Dolorosa. Eu saí de lá e fui direto falar com você. Eu falei, vem aqui. E eu falo uma coisa que é muito importante. Enquanto a gente tiver um filho que tem uma capacidade neurológica independente, todo o resto a gente consegue tratar, né? E eu lembro do parto, né? Foi anestesia geral por causa do Clexane. Não vi nada. Não vi nada. Não vi absolutamente nada, que foi algo que pegou para mim também. Eu falei, poxa, não vi o nascimento da minha filha, não vi nada, não acompanhei nada, né? Então, essa parte também pegou um pouquinho. Aí nasceu a Malu, já foi pro UTI, a gente já tinha toda a equipe da ACD, o Chicão, todo mundo convocado, já ciente. Mas como que é emocionalmente para você, na hora que você olhou e caiu a ficha de como ia ser quando a Malu nasceu, como é que foi aquela reação de identificar, olho no olho, como ela era? Ou como ela se apresentava naquela época? Como você falou, eu não vi nada do parto, não vi o nascimento da minha filha, nem nada, mas quando eu acordei, olhei, gente, o amor é transformador. O amor é transformador. Você para de pensar assim, o que vai ser, o que deixa de ser, o porquê que nasceu assim, aconteceu alguma coisa, foi alguma coisa no parto. Você esquece absolutamente tudo e você fala, eu vou cuidar dela, da forma que tiver que ser, eu vou fazer o que eu puder fazer, é dela que eu vou cuidar. Então, parece que desaparece tudo. Sabe da dificuldade, mas naquele momento que eu olhei para ela, na maternidade, foi esse sentimento que eu tive. É como se eu tivesse esquecido tudo. Eu falei, não, vou me dedicar a ela. Então, ali foi a conexão mais profunda que eu tive em toda a minha vida. Toda a minha vida. Mesmo sabendo das dificuldades. Mas naquele momento que eu olhei, eu não vi dificuldade nenhuma. Só o amor mesmo. Aquele momento. Pode perguntar. Só perguntei. Pode perguntar, só eu perguntei. Estou entusiasmada. Isso é uma coisa muito dentro da fisiatria, né? Que a gente passa bastante nos centros de reabilitação, em todos os ambulatórios, né? Nos diferentes tipos de acometimento ortopédico ou neurológico dentro do nascimento, até mesmo os casos neurológicos, né? Isso que você falou é muito presente, né? Então você vê o carinho, o amor, o cuidado, né? Que a mãe, que o pai, que a família muitas vezes demanda. E às vezes precisa de cuidados realmente de mais de uma pessoa, né? Que você precisa fazer. Então tudo isso que você contou, né? Eu estava aqui me recordando da época da residência que a gente passava nas equipes multidisciplinares, né? Então precisa do psicólogo para poder lidar com esse sistema familiar, né? Com os pais, com os avós, com quem vai cuidar. Muitas vezes as famílias não têm, às vezes, condição, precisa da assistente social, porque precisa ir para o centro de reabilitação, levar e trazer, né? Precisa, muitas vezes, da fono, precisa da TO, precisa do ortopedista, precisa do fisioterapeuta, né? Precisa de uma série de profissionais, né, para fazer um acompanhamento realmente multidisciplinar e otimizar essa reabilitação, né? O que a gente fala dentro da fisiatria é você devolver ou você dar o máximo de funcionalidade, né, que aquela pessoa é capaz de ter para se reintegrar na sociedade, né? Então isso e com amor
é isso que tem que ser feito, porque não é uma coisa simples, Não, né? É uma coisa que é longe de extremamente ser trabalhosa simples, e ela é a longo prazo, né? Então, se não tiver o amor por trás, né? A dedicação por trás, né? E no caso dela, foi toda essa equipe que você falou. Era o psicólogo, era a fono, era o fisiatra, era a TO, era a fisioterapeuta, a piscina, tinha toda uma equipe para poder tratá-la, e ainda assim não tínhamos o diagnóstico do que seria. Então é algo que a gente aprendeu assim, olhar para o futuro, para melhoria para ela, mas sem saber o que ia ser. Exato. Porque o tratamento vai muito da resposta do paciente, do tipo de tratamento que você faz, cirurgias, foram 4 cirurgias que ela fez, então assim, vai muito da resposta do paciente. Então, e foi toda essa equipe que a gente teve auxiliando o pai e a mãe também, porque a gente precisa dar força. É isso que eu ia perguntar. E como é que ficou o seu relacionamento com o Jorge nesse sentido? O seu casamento subiu, né? Ficou mais sólido? Ou teve uma hora que ele bambeou ali que vocês se perderam? Mais uma vez eu falo do amor que transforma, né? Ele não queria casar, casou. Não queria ter nenhum bicho de estimação, me deu um bicho de estimação, cachorro. Depois não queria ter filho, tivemos um filho. Então, assim, olha como... E quando tem um filho que não é dentro daqueles padrões, a gente tem um luto, né? E foi basicamente o que aconteceu. No início, e até estatisticamente falando, a gente fala que 70% das famílias que identificam alguma patologia, alguma coisa assim, o homem abandona o lar. Sim. Eu balancei, Loreta. Eu não sei se você se lembra, lá na maternidade, o meu marido, ele ele falou assim, cara, não sei se eu vou dar conta. E lá, Loreta, eu já estava fazendo conta, eu vou morar sozinha, eu vou fazer isso. Para mim, ele iria abandonar o barco. Mas, quando a gente saiu da maternidade, a gente foi para casa, também foi algo transformador. A gente se uniu mais ainda. Uniu família, porque a família também tem um papel extremamente importante. Uniu família. A gente, como casal, a gente se fortaleceu ainda mais, né? Com aquele propósito de formar a vida da Malu. Então, até hoje, a gente vê uma força muito grande para suportar, porque não é fácil, toda essa luta que a gente tem aí pela frente. Então, foi uma união muito forte, muito forte. Maravilhoso. A gente vê que a união familiar, quanto mais pessoas de amor próximo, né, de quem está necessitando da reabilitação, melhora essa reabilitação. Isso é muito nítido, né, que a gente observa. Eu costumo falar que o primeiro passo é o pai e a mãe aceitar a patologia, a deficiência do seu filho. Esse é o primeiro passo. Uma vez que você passa por isso, o resto tem um pouco mais de leveza. Porque é difícil, ainda tem pais que não aceitam, né, essa deficiência do seu filho. Então, à medida que você aceita isso, aí a coisa fica um pouco mais leve no meio do caminho. Porque a gente que tem filhos não típicos, né, seja de forma comportamental, seja algo mecânico, você, de alguma forma, você fica se questionando, né? Eu às vezes tenho esse questionamento, assim, será que eu errei alguma coisa, né? E, eu sou médica, eu sei que tem coisas que não dependem da gente. Em algum momento, a religião, por exemplo, aonde você teve forças para continuar nessa luta? Fora o amor que te impulsionou, teve alguma parte da religião ou alguma palavra que alguém te falou e você falou assim, é isso? Não, assim, eu tenho a minha crença, eu tenho a minha fé, isso ajuda bastante também. Mas você acredita, eu me lembro até no consultório que a gente conversou sobre isso, você uma vez me questionou, você se sente culpada? Não se culpe, eu lembro que você falou, não se culpe. E eu nunca me culpei. Eu pensei assim, será que eu sou pequenininha e aí o bebê ficou muito pequenininho? Não, tem casos de mulheres grandes que não tem isso. Eu tentei entender o porquê. Mas eu falei, não vai me levar a lugar nenhum. Então, deixa eu olhar para frente. Então, assim, eu me questionei no começo, mas ao ter feito algo ou não teve esse questionamento. De início, eu não me questionei, não. Mas você começa a olhar para o futuro e você aprende a olhar um futuro próximo, sabe? Você não fica pensando, você não tem aquela ansiedade de pensar. É o próximo passo. É o próximo passo, exatamente. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer amanhã? No máximo, um futuro bem
próximo. Porque se a gente ficar olhando muito para frente, você tem aquela ansiedade, gera aquela ansiedade ruim. Pelo desconhecimento de saber como será no futuro, né? Não é algo que é previsível, né? Eu acho essa mudança de pensamento, né? De direção fundamental, né? Muita gente se pergunta, né? Por que comigo? Por que comigo? Né? Mas a mudança que a gente acaba vendo que é muito importante, assim, por que não eu? Por que não comigo? Né? Então, eu sou tão especial que não mereço nada. Não. Por que não comigo? Então, por isso, eu tô tão especial que eu não mereço. Né? Então, a gente vê muito isso, essa mudança, entendeu? De sim, eu vou fazer o meu melhor aqui, né? De você, do próprio paciente, né? Assim, vou fazer o melhor que eu consigo aqui. Então, essa mudança mesmo de pensamento, ela é extremamente importante. E a psicologia, né? É fundamental nesse processo. E o gatilho, respondendo até a sua segunda pergunta, foi assim, eu por fábrica eu já sou um pouco mais resiliente, né? Eu tenho essa força comigo. Mas quando a Malu nasceu, eu vi 2 estradas, assim. Ou eu sento, choro, lamento. Você falou isso pra mim. A minha vida vai ser bem pior e as pessoas que vivem ao meu redor vão sofrer com isso também. Ou eu sigo. E aí eu decidi seguir. Falei assim, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Então eu decidi tentar construir a felicidade, não paralisar. Porque muitas vezes o desconhecido, o medo te paralisa. Naquele momento, eu falei, não vou paralisar, não. Eu e minha família. Então, a gente falou, vamos tocar dessa forma, nessa estrada que a gente escolheu. Então, eu vou terminar esse bloco com uma pergunta. E você parou de trabalhar? Eu já sei a resposta, mas você parou de trabalhar? Não parei. Por vários motivos. Primeiro, pensando em mim também. Como eu posso me dedicar à minha filha se eu não vou estar feliz plenamente? Eu amo o que eu faço, eu amo trabalhar. A parte financeira também ajuda bastante a ter toda essa equipe multidisciplinar para dar o apoio para ela. Então, eu não parei de trabalhar. Graças a Deus, não parei de trabalhar. E isso, para mim, também foi transformador, porque me dá forças para enfrentar e não ficar só olhando a patologia, a deficiência da minha filha. Então, isso me ajudou bastante. Não parei. Só não parou como cresceu na empresa nesse sentido, né? E uma empresa de vendas onde, normalmente, quem lidera são os homens, né? Porque mulher engravida, né? Mulher atrapalha, né? Tem sempre essa história. Eu vou terminar esse bloco, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre essa jornada de transformação que você fez na vida da Malu. Que aí toda vez que eu ouço eu choro, gente. Não tem jeito. Tem muita coisa aí para falar. Muita coisa para falar.